Roda o VT, por favor. Por quê, meu O clássico de dois times que tiveram decepções ano passado e buscam em 2024 um novo rumo. E a noite era da grande estreia da promessa do alvinegro, Luiz Henrique, para a alegria do torcedor. Ele vai fazer um gol e vai me dar um abraço. Vou ficar esperando ele lá de baixo lá. Luiz Henrique, faz um gol e vem me dar um abraço, valeu? O rubro-negro tem um elenco de peso. E quem seria melhor em campo? Flamenguistas e botafoguenses já faziam suas apostas. Esperança de gols e vitória. 3-1 Flamengo. Só para ganhar, 1-0, goleada, acabou. Só precisa disso. Esses amigos vieram juntos para assistir ao duelo. Muitas provocações, mas a rivalidade era apenas do lado de fora. Eu quero que ganhe, para poder usar meus amigos, mas não sei. 2-0 Botafogo. E é isso, pode me cobrar depois, valeu? Com a expectativa de grande jogo, os times entraram em campo. Mas o primeiro tempo não foi tão animado assim. O Flamengo tentou com Pedro e Gatito agarrou tranquilo. O estreante da noite foi arriscar. E a chance mais clara vem nesse lance com Tiquinho Soares, Rossi salvando e Fabrício Bruno tirando. Logo na sequência, mais uma oportunidade do Botafogo. Tiquinho cruza para dentro da área e Júnior Santos chuta para fora. E aí, Pulgar erra passe e quase o Botafogo faz. Nada de gols no primeiro tempo e na segunda etapa sai De La Cruz para a entrada de Luiz Araújo, que chega arriscando de longe. O Flamengo melhora um pouco no duelo. A Arrascaeta manda de bicicleta e a bola vai para fora. Mais mudanças no time. Pedro sai muito vaiado enquanto Gabigol aplaudido. O rubro-negro segue tentando. O Botafogo se segurava e aproveitava enquanto podia, mas nada acontecia. Tudo parecia que iria se encaminhar para um clássico com mais um 0-0. Até que um zagueiro foi mais decisivo para dar a vitória ao Flamengo e colocar o rubro-negro na frente do rival na tabela. A Arrascaeta começa a jogada ensaiada para Ayrton Lucas. Ele levanta e Léo Pereira cabeceia para abrir o placar e fazer a festa dos rubro-negros no Maracanã. O time conseguiu nos últimos minutos fazer o Flamengo subir para o segundo lugar no Carioca e ficar na briga na parte de cima. A gente trabalha sempre para evoluir, o trabalho está no começo, mas a cada dia a gente vai tendo evolução. E para os amigos do lado de fora, quem acabou saindo feliz foram os rubro-negros. Botafogo, o Flamengo sempre ganha, normal. Hoje não vai ser diferente. Meu Deus do céu. Ontem tava 2 horas da manhã, eu tava sem dormir. Sabe por quê? Nossa, tava uma barulheira, não era negócio de cabeça, não. Eu tô bem de cabeça, eu tô ótima. Eu fiz uma recuperação de 2023, virei a página. Mas quando eu virei a página, tava com a mesma história na outra página. Esse que é o problema, gente. Olha aqui, ô Rafa, vou começar falando com você em relação ao Flamengo. A justiça não caminha ao lado do futebol. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a justiça era um 0-0, que foi um jogo chato, né? Um jogo inoperante para ambos os lados, né? Não tô falando nem só do Botafogo, tô falando do Flamengo também. Mas o futebol não é por aí. E aí o Botafogo perde aí os seus 3 pontos. E eu acho que mais do que 3 pontos, porque o Botafoguense não tá muito preocupado com o Carioca, tá preocupado na moral para entrar na pré-Libertadores. O Botafogo perde um pouco essa moral com uma falha de um grande cara que é o Gatito Fernandes. Mas eu quero que a gente já vai falar do Botafogo, vou falar com o Fabinho, que você fale o lado do Flamengo. O Flamengo jogou muito mal, Rafa. Para você, quais são os pontos negativos dessa partida? Olha, o Flamengo venceu o Botafogo 1-0, um gol espírita, Salvador, do Carolino, que está apaixonado, o amor venceu, mas o torcedor fica preocupado pela atuação do time, né? Que parece que não entrou ainda em 2024. Muitos torcedores falando ontem. O Flamengo vai voltar das férias quando? Quando é que o Flamengo vai entrar em campo? O Tite vai ter muito trabalho para conseguir esse equilíbrio do meio-campo, principalmente com o De La Cruz atuando numa posição em que ele não se sente confortável, aberto pela direita. Então ele vai ter que tomar uma decisão, principalmente naquela posição onde o Flamengo não tem um grande lateral direito e tem o Luiz Araújo no banco, que sempre quando entra bem. Aliás, eu achei até que o segundo tempo foi melhor. Foi. Com a entrada do Luiz Araújo, né, teve a substituição também do Bruno Henrique, do Gabigol, e deu uma movimentação maior. O Pedro ficou isolado na frente, entre os defensores do Botafogo. A bola não chegava.
o Flamengo não tinha criação no meio, porque ninguém se entendia. O Arrascaeta estava mal, o De La Cruz não estava bem, o Gerson foi mal no primeiro tempo. O Pulgar também, né? Pois é, melhorou no segundo tempo um pouco o Gerson, mas ainda está faltando muita coisa. Então o Tite, ele vem falando isso na coletiva. Leva tempo você encontrar um equilíbrio. Eu não vou nem criticar aqui o De La Cruz, porque tem a questão da adaptação. Sim. O último jogo dele foi dia 22 de dezembro, ele não teve 30 dias de férias. Tem a mudança, né, da Argentina para o Brasil. Enfim, mas o torcedor fica preocupado. O Flamengo precisa, na minha visão, contratar um lateral direito. Nada contra o Varela e o Wesley, mas eu acho que eles não vão conseguir segurar a temporada. O Flamengo precisa ter aí um top 5 ali na lateral direita. E precisa resolver urgente essa questão do Pedro. Ontem um torcedor vaiou o Pedro e comemorou a entrada do Gabigol. Quer dizer, já começa a criar alguma coisa que não é boa, né, para o time, para a sequência da temporada. Acho que são dois grandes jogadores com características diferentes. O Gabigol eu acho que funcionaria melhor nesse esquema do Tite, flutuando ali dentro da área, ele participa mais do jogo, ele consegue enfiar a bola, ele ontem deu um passe para o Arrascaeta, quando o Arrasca se choca com o Gatito, quase conseguiu fazer um gol, mas o Tite ele vem falando isso muito na coletiva, pedindo paciência à torcida, está no início da temporada, eu acho que o Botafogo marcou muito bem, né? O treinador ele mudou a função, era 4-1-4-1, e ontem ele atuou com 3 volantes, segurando até o Matheus Ponte jogou bem, conseguiu segurar o Cebolinha, né? Que ontem completou 100 jogos com a camisa do Flamengo e não conseguiu repetir as boas atuações. Olha, você falou muito em relação ao Luiz Araújo e eu achei que ele entrou bem, também achei que o Bruno Henrique entrou muito bem, o que é da natureza dele, em clássico ele geralmente cresce muito, já é um bom jogador. Mas aí a gente vai olhar também o lado do Botafogo, né? O Rafa, Fabinho, falou em relação ao Botafogo entrou com uma trinca ali de 3 volantes, fez uma marcação bem segura em relação ao meio de campo, mas muda muito num segundo tempo, até pelas mexidas do Thiago Nunes. E aí é uma questão de opinião. E eu sempre falo aqui pro torcedor, Fabinho, não é condenar, é você ter uma opinião e o treinador ter outra. Eu tenho uma opinião, né? E aí a gente entende que o treinador tá no dia a dia. Mas a minha opinião eu não tiraria um Tiquinho Soares num jogo desse calibre como o Flamengo, um cara centroavante. E o pior, tirar ele para improvisar o Júnior Santos de 9. Eu não colocaria, e eu falei isso ontem aqui, o Júnior Santos pelo lado esquerdo. Ele fica torto, não funciona por aí. E eu também não colocaria o Vitor Sá logo tão tarde no jogo e pelo lado direito, e o Savarino pelo lado esquerdo. Eu acho que tem algumas peças do Botafogo que funcionam bem, mas não estão no lugar certo, Fabinho. Você concorda comigo? E aí a gente olha uma diferença de banco, né? Porque o Rafa falou assim, saiu o Pedro, entrou o Gabigol. Saiu o Everton Cebolinha, entrou o Bruno Henrique. Saiu... Cara, assim, a gente olha uma diferença muito grande, né? Saiu o Everton Cebolinha, tem o Bruno Henrique, sai o De La Cruz, entra o Luiz Araújo. O banco do Flamengo equilibra quando ele entra em campo. Apesar de eu achar que o Tite poderia ter feito uma substituição diferente. Como? Ter levado o Cebolinha pro lado direito para ter profundidade, já que estava com o Pedro em campo, e o Bruno Henrique ficar pela esquerda. Não botar o Luiz Araújo de primeira. Porque o Pedro, o forte dele é a bola aérea. O Flamengo não joga pro fundo. Porque o Cebolinha corta para dentro, o Luiz Araújo corta para dentro. Ninguém dá o fundo. Então os laterais que marcam podem dar o fundo porque eles não vão. Mas o Botafogo se preocupou, como vocês disseram, e montou um esquema exatamente para isso. E o Flamengo, qual é o escape? É o Ayrton Lucas, que ontem não escapou porque tinha o Luiz Henrique na cola dele. Sim. Então o Thiago Nunes botou ali na direita onde é o forte. E qual é o forte do Luiz Henrique? É dar o tapa pro fundo. Ele vai no 1 contra 1, ele gosta do enfrentamento e ele vai para dentro. Levou vantagem em alguns lances, outros não, mas é um jogador que vai ser muito importante. Agora, além do banco ser diferente, ter uma diferença muito grande, quem é o substituto do Tiquinho? É o Janderson? É o Júnior Santos improvisado? O Jefinho fez falta ontem. Fez. Porque se você tem o Luiz Henrique e o Jefinho de um lado, cada um de um lado, você tem um desafogo dos dois lados. O Júnior Santos estava torto pelo lado esquerdo. Então, assim, sentir falta de um poder de criatividade no meio-campo seria o Eduardo. Mas tinha que ganhar esse lugar, porque ali é onde pensa o Flamengo. E fez muito bem o Thiago, como fez o Ramon no domingo. Ganhar o meio-campo, povoar e ganhar esse setor, porque De La Cruz e Arrascaeta não conseguiram jogar. Acho que o Flamengo toca muito para o lado, pouco para frente, oferece pouco perigo ao adversário, que sai num gol, numa falha do Gatito Fernandes, falha clamorosa. Tem um pequeno empurrão do Léo Pereira, normal, um contato ali no alto e tal. Sentiu o Botafogo a saída do Barbosa, o Alexandre Barbosa estava bem no jogo, né, ele saiu machucado.
Então, assim, falhas individuais vão acontecer. Só que o desnível do banco do Flamengo para o Botafogo, ou até para os demais, talvez o Fluminense esteja se aproximando, pode dar o tom no campeonato estadual de quem vai chegar mais longe. Exatamente, é o que a gente chama tão falado elenco no Exatamente. clube. Você citou o Barbosa e eu vou destacar ele para mim, na minha opinião, um dos grandes destaques da partida. A gente sabe que uma maior pedra, o calo do sapato do botafoguense, ainda mais olhando a reta final, é não a questão todo o enredo que aconteceu. Não só tomar um gol no final, isso já machuca o botafoguense, mas também tomar um gol de bola alçada na grande área e essa bola parar no fundo da rede. E foi o que aconteceu mais uma vez. Então, o Barbosa, foi um cara que todas as bolas pelo alto que o Flamengo tentou chegar, foi ele que tirou. Então, eu achei ele com um jogo preciso, um jogo seguro, com muita personalidade, falou quando tinha que falar ali com o árbitro. Né? Se impõe. Ah, Fernanda, mas pô, não dá, o cara tem que se controlar. 4 jogos, 4 cartões amarelos, entendo. Mas ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. A gente sabe que o jeito de apitar aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, assim, é uma adaptação que vai acontecer com qualquer jogador e com ele também, mas abre um sorriso a qualidade que tem dado a zaga ao Barbosa e o Rauter também, um cara muito seguro. E fiquei muito triste, porque vocês sabem como eu sou fã do Gatito Fernandes, como eu acho ele um cara importante para o Botafogo, mas infelizmente caiu na conta dele com razão, porque ele falhou no lance do gol. O Rauter tá até junto com o Léo, mas ele hesita porque o Gatito tá na bola e acabou saindo de uma forma atabalhoada, vamos dizer assim, e o Gatito acabou falhando. Coisa que acontece na vida de grandes goleiros, né? Mas fere o torcedor botafoguense pelo enredo que foi. Um gol no final, num clássico, um cara experiente. O torcedor fica sofrido e eu tô triste porque adoro o Gatito Fernandes. Vamos olhar o Tite? O Tite falou depois dessa partida sobre o desempenho do Flamengo. Cadê? Fala, Tite. É uma equipe que ela teve domínio e controle no segundo tempo, total, que fez jus e mereceu vencer, que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem, na jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada. Flamengo tem um elenco poderoso, Rafa, sim, mas ainda não aconteceu. E o Tite não chegou ontem. O torcedor rubro-negro já está liberado para criticar ou ainda não está na hora? Olha, tem muita gente no meio termo. Alguns criticam, outros entendem que é o início da temporada, né? O Tite que vem aí nessa fase invicta, não perdeu ainda. Eu prefiro esperar um pouco. Até porque ele tem um grande elenco e todo grande treinador consegue extrair o melhor de cada atleta. Eu acho que ele vai precisar rever esse conceito. Não está dando certo, o Flamengo está com excelentes jogadores no meio-campo, mas pouco criativo. Então acho que o Tite vai precisar aí repensar as próximas escalações. E o torcedor rubro-negro, Fabinho, não que a gente está querendo estimulá-los, né? Mas é nosso papel aqui como jornalista, precisa lembrar que quando esse cara chega no ano passado, o primeiro retoque que ele tinha que fazer era comportamental e social. Sim. Isso parece meio louco, mas esse foi o primeiro trabalho do Tite. Mais do que qualquer trabalho tático e físico, que também tinham muitos problemas físicos, o primeiro retoque que esse cara teve que fazer foi numa questão de comportamento. O que aconteceu, a panela de pressão que foi o Flamengo no ano passado, foi, assim, incrível. Se a gente for lembrar as histórias que aconteceram até com agressões de colegas, de comissão técnica, isso é muito doido, né, Fabinho? E aí ele consegue recuperar o vestiário, ele consegue dar uma paz e alcança a vaga na Libertadores, que é o que todo torcedor do rubro-negro esperava, o mínimo, né? Esperava títulos ao longo do ano, que nenhum deles apareceu. Mas o Tite, eu estou com o Rafa, ele precisa rever esse conceito. O De La Cruz jogando pelo lado, como se fosse um falso ponta, ele não funciona tão bem. Ele por dentro renderia mais. Talvez ele possa até disputar mais à frente a posição com o Gerson. Se ele resolver insistir na questão dos pontas, né? Gosta de jogar com 2 extremos e tal. Eu acho que o Flamengo renderia muito mais no 4-4-2. Ter um atacante ao lado do Pedro ou do Gabigol. Só acho que está entrando numa fase a torcida do Flamengo que quem está no banco é melhor. É o Gabigol que está no banco, ele é melhor que o Pedro. Quando o Gabigol voltar, vai ser o Pedro, o cara ser aplaudido, o Gabigol vaiado. Sim. Porque o que mostra é que os dois não estão vivendo uma grande fase. Não só desde o final do ano passado para o início desse ano. Então, quando é que eles voltam de férias, como o Rafa falou? Até agora nenhum deles voltou, nenhum dos dois.
Um voltou mais magro, que é o Gabigol, ok, mas tecnicamente está deixando a desejar ainda. O interessante é que nós ontem vimos 2 treinadores de seleção, né? O Tite, ex-treinador da seleção brasileira, comandando o Flamengo, e o Dorival Júnior, atual treinador da seleção, acompanhando o jogo do Flamengo, foi campeão com o Flamengo e tem muita gente dizendo que ele já está de olho no Léo Pereira. Quem será que ele está de olho? Quem você acha? Manda você também no Twitter, #SBT Esportivo. O Dorival estava ontem no Maracanã, olhando tudo. Quem será que ele estava olhando, gente? Você acha o Léo Pereira? Eu acho que é o Pedro Léo Pereira. Não, talvez? Não tá Quem numa sabe boa o Luiz fase. Henrique? O Luiz Henrique estava numa ótima fase no Luiz Betis. Henrique, né? Pode ser uma opção, também. esperar ele desenvolver no Botafogo, tentar encontrar alguns caminhos. Será que a zaga é o nosso grande problema? O Militão está machucado, o Léo Pereira pode ter uma chance? Pode ser. Lembra que no ano passado o Adrielson teve uma oportunidade. Né? Mas agora foi para o futebol francês, talvez se esconda um pouco mais. O Léo Pereira está em evidência, joga no Flamengo. Fez uma boa partida agora lá, assim como o Lucas Perry também lá no Sim, Lyon. mas o futebol francês não tem aquela representatividade que tem o brasileiro e o Flamengo, né? Fala o... Não, eu não quero ser cancelado, mas a resenha vai ser boa. Imagina se o Léo Pereira ganhar a vaga do Militão na seleção, hein? Meu Deus do céu! Dentro e fora de campo? Pô. Barba, cabelo e bigode. Aí eu vou pegar, sabe o quê? Vou pegar a Carolina, vou botar ela na forma e vou fazer várias delas. Vai levar tudo no Botafogo? Ah, não, porque eu conheço as moças lá, tudo isso que eu já ia falar, tá casadas, todo mundo tá? casado lá. Mas vou abrir uma fila de zagueiro que tá solteiro e vou falar, se as meninas quiserem, é claro, né? Se as clones... Ah, não, eu quero. Quer? Então vamos fazer um casal aqui. Porque, olha, o Militão, quando tava com ela, agora o Léo Pereira, ontem até a Tati... lá da Band fez uma pergunta pra ele, né? Isso é treino ou é amor? E aí ele falou, os dois, né? Tô leve. E ele falou que pode chamar de Carolina, que tá dando sorte, né? Inclusive, ela esteve ontem no Maracanã, que vá a todos os jogos, Carolina. Ela estava ontem lá com a camisa do Léo Pereira e o Léo, pra quem não lembra, tirou 2 gols em cima da linha, que era pra ser 2-0. Você lembra isso? Ninguém lhes dá lembrando, tinha esquecido 2-0 pro Vasco, foi 0-0. E ontem, no finalzinho, fez um gol, porque tem que ser o enredo, tem que ser o que combina com cada time. No caso do Botafogo, é tomar um gol no final com bola aérea. Olha aí. Entendeu? Dá pra parar, por favor? Eu só fico assim ainda querendo ver mais do Vitor Sá nessa temporada. É verdade. Né? Mas será que você vai ver? Pelo lado esquerdo. Mas será que você vai ver e não vai embora? Pois é, o Botafogo disse que não quer vendê-lo. Ele, pra mim, é um dos personagens mais importantes. A gente fala muito da chegada do Jefinho, a gente fala muito da chegada do Luiz Henrique, 2 pontas, cada um de um lado, mas o Vitor Sá termina uma temporada conturbada e turbulenta no Botafogo como um dos caras bem vistos pela torcida, jogando muita bola. Ele tem aquela jogada muito vertical, é um ponta experiente e inteligente. Ele não é aquele ponta que sai correndo e vai procurar o fundo do gol, da rede. Não, ele é um ponta que levanta a cabeça, que olha, que tem uma aplicação tática defensiva muito grande. Eu sou muito fã do futebol do Vitor Sá, mas eu gosto de ver o Vitor do lado esquerdo e queria ver mais ele nessa temporada assim. Às vezes que ele entrou, ele entra pelo lado direito e ele joga super torto por ali. Assim como o Júnior Santos também pelo lado esquerdo, Ontem, você via a qualidade do Júnior, fisicamente, voltando para marcar, mas quando ele chega no fundo, perto da área, ele fica torto mesmo, porque ele gosta de jogar pelo lado direito. Vamos lá.